Saúde a todos com a paz do Senhor nesta manhã de sábado, qual nós estamos aqui na presença do nosso Deus. E hoje eu quero falar sobre conciliação, Quero falar sobre conciliação. Que estamos vivendo no dia de hoje e que naquela época, lá no Jardim do Éden, a Eva conseguiu fazer uma conciliação, E que hoje também, realmente, muitos mensageiros, infelizmente, têm feito uma conciliação. E essa conciliação, ela tem sido boa para o povo, mas ruim para a palavra de Deus, ruim para servir a Deus. E hoje eu quero falar a respeito disso. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos começar falando disso, olha só. Estamos vivendo como no início da criação, quando a serpente concilia a verdade com a mentira. E falou com a Eva. E a Eva, por sua vez, aceitou. E foi falar com Adão. E Adão também o aceitou. Ambos comeu do fruto do bem e do mal. Do bem e do mal. Mistura da verdade com a mentira. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler 2 versículos, mas embora está escrito todos esses versículos que falam sobre essa conciliação. Olha só, do versículo Gênesis 3, versículo de 1 a 17, mas eu quero falar no versículo de número 4 e de número 5 de Gênesis. Eu quero falar só esses 2 versículos por enquanto, mas quem quiser saber mais pode ler do versículo 1 ao versículo 17 sobre a conciliação. Louvado seja Deus. Então nós vamos chegar aqui logo no início da criação. Vamos ler o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Então a serpente disse à mulher: é de certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui ela falou uma mentira e falou uma verdade, conciliou as duas coisas para poder enganar a Eva. Vocês prestaram bastante atenção? Veja o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ali ela estava mentindo. A serpente estava mentindo, Estava mentindo. E aqui no versículo 5 ela estava falando a verdade. Que quando você comer deste fruto, os seus olhos vão abrir. Você vai entender entre o bem e o mal. Você vai entender o que presta e o que não presta. Você vai saber das coisas. Você vai ser realmente uma criatura que vai entender das coisas, Vamos falar um pouco, por exemplo, os animais, eles não entendem das coisas como nós entendemos, Como nós sabemos que vivemos, sabemos que vão morrer, sabemos. Os animais não sabem de nada disso. Os animais são ser vivente, não alma vivente. Nós somos alma vivente, louvado seja Deus. Então nós somos alma vivente, nós entendemos as coisas de Deus, louvado seja Deus. E nós entendemos todas as coisas, o bem e o mal. Então aqui, essa conciliação, ela existiu naquela época para enganar exatamente a Eva. Eva foi enganada, por suas vezes. Você acha que Eva chegou lá para Adão e deu um fruto para ele e ele comeu? Não. Claro que ela teve que bater um papo com ele. Olha, Adão, eu ouvi aqui a serpente, Sabe como é que é? A serpente era mais esperta do que a gente. Porque a Bíblia mesmo diz que era o animal mais esperto que tinha, mais sábio que existia. Então ela chegou para Adão, depois que ela pegou o fruto, ela disse: olha, mas a serpente falou que nós podemos comer, que nossos olhos vão abrir. Os nossos olhos vão abrir. Vamos comer da fruta? Olha, a serpente disse que nós vamos ficar entendendo do bem e do mal e que certamente nós não vamos morrer. E então ela foi e aconselhou Adão, e Adão pegou e comeu do fruto, e ela também comeu. Quer dizer, ela comeu e deu para Adão, e Adão também comeu do fruto. E ambos os olhos, a Bíblia diz que ambos os olhos abriram. Mas como é que a serpente conseguiu enganar os dois uma só vezada? Deus não tinha falado que não era para comer, Deus tinha falado para não comer. Mas a serpente foi esperta, ela conciliou a verdade com a mentira. E ele, querendo ter os seus olhos abertos, disse: poxa, nós não vamos morrer mesmo, nós vamos ter os nossos olhos abertos. A serpente falou, afinal de contas, ela falou essa serpente é de Deus também,
criatura de Deus, foi Deus que criou. Não é isso? E é isso que acontece. Falou em nome de Deus, falou em nome do Senhor. E aí o que acontece? Eva acreditou na façanha da serpente. E comeu do fruto e deu seu marido, e ambos comeram, e ambos os olhos se abriram. E agora a gente sabe as consequências dessa verdade com a mentira, porque eles acabaram tendo direito à morte, e a morte está aí até o dia de hoje. Então vejamos bem, hoje em dia não está sendo muito diferente, ou nada diferente. Hoje em dia também muitos mensageiros, muitos pregadores, infelizmente estão conciliando a verdade com a mentira. Tem umas partes que eles dizem que tem que obedecer a Bíblia, e tem outras partes que eles dizem que não tem nada a ver. Inverte essa palavra nada a ver aí que você vai achar Eva. Nada a ver. Inverte o contrário, fica Eva. Eva no dia do Ais. Esse nada a ver, Eva no dia do Ais. Ela está aconselhando muitos Adão. E muitos Adão estão comendo também do fruto. Essa Eva, ela ouviu da serpente. E a gente sabe que tem muitos que realmente são Eva, ouviu da serpente. E está aconselhando muitos Adão comerem verdadeiramente do fruto proibido. Quer dizer, viver uma vida que Deus não quer que você vive. Uma vida que Deus não quer que você seja do jeito que você é. Deus quer que você, a Bíblia diz o seguinte, que realmente nós precisamos reconhecer os nossos pecados e não praticar mais, e alcançaremos misericórdia. Se do contrário isso não acontecer, não adianta, vai acontecer igual aqui, ó. Então vamos em frente aqui mais um pouquinho. Veja que hoje em dia não tem sido diferente. Tem muitos fazendo o papel das tais criaturas no meio do povo. Muitas Eva e muito Adão. É serpente falando, e a Eva ouvindo, e Adão aceitando a conciliação do bem com o mal. Do bem com o mal. Essa conciliação do bem com o mal, ela está em muitas denominações, infelizmente, em muitos lugares, e em nome de Jesus. O problema está aí, que está em nome de Jesus. A gente vê que, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, no livro de João, vou falar um pouquinho do livro de João, capítulo 13, versículo 4 em diante. Ali fala sobre a Santa Ceia, ali fala verdadeiramente sobre a ceia do Senhor, onde Jesus levantou e deu a ceia para todos comerem, louvado seja Deus. Mas depois daquela ceia, ele pegou uma bacia e estendeu água na bacia, começou a lavar os pés aos discípulos, e foi lavando um por um. É onde que Pedro disse: Senhor, tu lavarás a mim? De modo nenhum, porque Pedro queria ser humilde, a verdade é essa. Ele disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. E ele disse: bem-aventurados são todos aqueles que praticarem, e de fazer o mesmo que eu vos fiz. Mas o que é que diz muitos? Participa da ceia e o lava-pé não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A Eva de hoje está falando, não tem nada a ver. A Eva de hoje está dizendo que não tem nada a ver. E então o que acontece é o seguinte: participa-se da ceia, mas não faz a outra parte, não tem nada a ver. Aí o que está acontecendo aí? Uma conciliação da verdade com uma mentira. Porque uma é a verdade que participa da ceia, e a outra é a mentira que diz que não tem nada a ver, que não precisa fazer também o lava-pé, que não tem nada a ver. É uma conciliação da verdade com a mentira. E a gente vai vendo isso tudo por aí afora. Se nós lemos no Êxodo 20, vamos falar lá do Êxodo 20, lá diz: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso aí muitos acreditam. Louvado seja Deus, que não faz. Mas quando se fala do sábado do Senhor, ele diz: opa, isso não tem nada a ver. Mas não está escrito, não é o mesmo Deus que escreveu sobre os outros mandamentos, que está em Êxodo 20, não é o mesmo Deus que escreveu: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não terás outro Deus diante de mim. Não é o mesmo Deus que
serpente, não tem nada a ver. Concilia-se a mentira com a verdade, que aí dá para encher os templos, dá para ficar os templos bem cheios. Concilia as duas coisas, é bem mais fácil conciliar. É assim, essa conciliação começou lá no Jardim do Éden e está até hoje essa conciliação. Mas eu tenho mais coisa ainda a dizer, louvado seja Deus. 1 Coríntios 11, versículo 5 e 6 e versículo 10, ali fala realmente para a mulher orar, mas ela fala para orar, mas cobrir-se com o véu. Mas tem muitos que dizem, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, o que tem isso, isso aí não precisa. É uma conciliação da mentira com a verdade. Voltando lá em Gênesis, o que diz o Senhor? Se comer desse fruto morrereis, mas o que a serpente disse? Pode comer que certamente não morrereis. Quer dizer que quem está valendo é a voz da serpente. A voz da serpente que está valendo em muitos lugares. É a voz da serpente que tem tido valor em muitos lugares. Em muitos lugares. Ter coragem de desmentir o Espírito Santo. Ter coragem de... Primeiro a serpente começou a desmentir a Deus. Quer dizer, ela nem fez isso. Tem gente pior que a serpente, porque a serpente só disse, certamente não morrereis. Não deu muita certeza. Mas tem muita gente que diz, olha, isso não precisa não. Isso nada tem nada a ver não. Fala com firmeza. Isso não tem nada a ver não. Vou voltar a falar com você lá em 1 Coríntios 11, versículos 5 e 6, fala que é para a mulher orar, mas também se cobrir com o véu. Aí não diz assim, não tem nada a ver, não precisa disso não, isso lá foi para a igreja de Corinto. Ele está fazendo o que? Desmentindo o Espírito Santo de Deus. Como lá no Antigo Testamento, Êxodo 20, muitos estão desmentindo a Deus. Como lá no livro de João, capítulo 13, muitos estão desmentindo o Senhor Jesus. E como aqui no Novo Testamento, em Coríntios também vou falar um pouquinho de Romanos. Romanos 16, versículo 16, a Bíblia me diz o seguinte: saudai uns aos outros com ósculo santo. Toda a igreja de Cristo vos saúda uns aos outros com ósculo santo. Então a realidade que é aqueles, não, você foi lá para o passado, agora não precisa mais, que ele está fazendo, desmentindo o Espírito Santo. Está dizendo que não é verdade, que aquilo não é verdade, que o Espírito Santo ensinou para Paulo, mostrou para Paulo, está dizendo que o Espírito Santo não está falando a verdade. Então essa conciliação do bem com o mal, ela já vem à distância. Essa conciliação da verdade com a mentira vem à distância, mas a Bíblia me diz que comunhão há das trevas com a luz. Não tem como haver comunhão das trevas com a luz. Onde está escrito isso? Louvado seja Deus. Olha só, a Bíblia me diz que não há conciliação. Não há conciliação das trevas com a luz. Está em 2 Coríntios 6, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 6, versículo 14 e 15. Que comunhão há das trevas com a luz para que haja essa conciliação? Se a Bíblia está dizendo uma coisa e o camarada está pregando outra, está ensinando outra, está dizendo outra, tem muita Eva ensinando para muito Adão que ele ouviu da serpente que não tem nada a ver. A realidade é essa. Tem muita Eva dizendo para Adão que não tem nada a ver, que ele ouviu da serpente que pode. Aquilo que Deus disse não. E aquilo que Deus disse sim, que não precisa. Realidade pura, nua e crua é essa daí. Mas veja bem que todos receberão a sua recompensa. Ora, o Espírito afirma, preste bastante atenção nisso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espírito enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a sua própria consciência. Não está escrito isso, pastor? 1 Timóteo capítulo 4,
no versículo 1 e 2. Quem tiver dúvida vai lá ver. Porque se não foi Jesus que falou, qual é o Espírito que te falou? A Bíblia me diz que é o Espírito do engano que falou que não tem nada a ver. Qual é o Espírito que te diz que não tem nada a ver? É o Espírito do engano que diz que não tem nada a ver. Essa conciliação da mentira com a verdade não pode. Que comunhão há das trevas com a luz? Não existe comunhão. Não existe comunhão nenhuma da mentira com a verdade. Não existe. Não adianta querer conciliar, que não vai funcionar para Deus. Pode funcionar para os homens, pode funcionar para as pessoas, pode funcionar para encher templo, para encher, realmente ter muita gente presente, porque essa presença de muita gente salva. Jesus diz claramente: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não adianta querer botar demais e não ser escolhido. Vamos em frente aqui. E assim, por obedecer os ensinos dos demônios para amar mais a injustiça do que a justiça, já que tens amado mais a injustiça do que a justiça, Deus o entregou essas pessoas para a injustiça, para ser julgado nos últimos dias. Aonde está escrito isso? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo de 11 e 12, apenas 2 versículos. Eu posso ler aqui na Bíblia para mostrar para todos vocês que estão aqui nesta manhã e para vocês que estão ouvindo essa mensagem agora. Tenha coragem e ouça a mensagem até o final. Louvado seja Deus. Aqui, ó, 2 Tessalonicenses, no capítulo. Está pensando que amar a injustiça é um problema sério? O amor à injustiça. Olha só, no capítulo 2, versículo número 12, número 11 e número 12. Vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos chegar lá. Olha só. Está aqui, ó. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Por quê? Por que Deus entregou o erro? Porque amou o erro, amou a conciliação, amou a verdade e amou a mentira. Isso não pode existir. Tem que haver só amor à verdade, amar a verdade, a justiça. Você quer que eu prove mais um pouquinho? Assim que o evangelho, morno acontece. Olha só, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, versículo 16, diz: quem me dera fora frio ou quente, por quanto és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Por que o Senhor fala isso? Porque ele não aceita a mornidão, ele não aceita a conciliação da verdade com a mentira, do quente com o frio. Ele não aceita a conciliação das trevas com a luz. Ele não aceita. Ele não aceita de forma nenhuma. Então temos que ficar só com a verdade, obedecendo a Escritura. Não adianta conciliar as duas coisas, porque as duas coisas elas não têm nenhum vínculo para Deus, para o Senhor. Pode ter vínculo para o homem, essas duas conciliações, mas para Deus não tem. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, verdadeiramente, eu quero pedir a vocês, escuta bem essa mensagem. Faz o seguinte, pretenda entender o que Deus está falando, porque Deus não tem conciliação da verdade com a mentira, nem da luz com as trevas, nem do quente com o frio. Não adianta. Deus é Deus e é santo, e Ele realmente sabe todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.